Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Mês de agosto está aí e o Dr. Talks está no mês dos pais. Então, nós vamos falar com o Dr. Daniel Zilberstein no episódio número 3 que o Dr. Talks oferece sobre jornada masculina, com o apoio da Merck Brasil e realização do Nós Tentantes Projeto de Vida. Nós estamos aqui em mais um episódio para falarmos sobre o cenário da reprodução assistida. Tudo bom, doutor? Como é que você vai? Tudo jóia? Tudo ótimo, Karina. É um prazer estar contigo aqui. Vamos conversar bastante sobre reprodução humana, sobre a parte masculina da fertilidade, nesse mês tão especial para os homens aí que se tornaram pais e para aqueles também, né, que de alguma maneira estão atrás aí de conquistar esse sonho. Com certeza. Eu vou apresentar o doutor Daniel, para quem não conhece ainda, é urologista, especializado em reprodução humana assistida, coordenador médico do Fleury Fertilidade e também diretor médico da DSZ Medicina Reprodutiva. E também encabeça aí uma linda campanha Vem Pro Uro. Não é verdade? Exato, querida. Vamos conversar depois sobre essa campanha, porque ela é tão importante. É uma campanha voltada, fazer um parênteses aqui na nossa conversa, mas é uma campanha voltada para a saúde dos adolescentes masculinos, né, fazendo com que esses meninos tenham a consciência de que também precisa cuidar da sua saúde desde cedo. E com Verdade. isso, quem sabe também, né, ter um potencial de fertilidade melhor lá na fase adulta, na vida adulta, e não precisar recorrer, né, à parte médica, né, as técnicas de reprodução assistida, né, para terem seus próprios filhos. Então, depois a gente pode finalizar essa nossa conversa falando sobre a campanha que vai ser no mês de setembro. Com certeza. Uma coisa que a gente precisa, reforçar aqui, que 1 a cada 6 pessoas no mundo, em idade reprodutiva, sofre por infertilidade. Infertilidade é uma doença, a gente precisa falar sobre isso, desmistificar, né, todos os aspectos da infertilidade conjugal, e por isso nós trazemos aqui a jornada masculina hoje. Por quê? Porque o fator masculino também conta, não é só o fator feminino, a infertilidade é do casal. Então a gente vai abordar aqui. Primeira perguntinha para o doutor Daniel: por que que o homem deve ser avaliado, doutor, Ah, durante a jornada? interessante, Karina, você falou, a fertilidade é do casal, né? O homem também está incluído nisso. E é importante falar isso, né? Porque o senso comum parece que a infertilidade, a culpa é da mulher, né? Quando a gente fala, não, infertilidade, o que que a mulher tem? Não, como assim o que que a mulher tem? O que o casal tem? O que que você pode ter? Qual o problema que vocês não estão conseguindo engravidar? E esse problema não necessariamente está na mulher. A grande questão é que a mulher hoje, ou desde sempre, né, e vamos tentar mudar essa cultura no futuro breve, é a pessoa dentro do casal que procura ajuda, né, que vai ao ginecologista, né, que fala, olha, eu não estou conseguindo engravidar, o que está acontecendo? Né? Então, claro que a mulher, ela, ao procurar ajuda de uma forma cultural, né, isso é muito mais comum, parece que as causas de infertilidade conjugal estão mais relacionadas à parte feminina, até porque a mulher acaba sendo muito mais bem avaliada do que a parte masculina. Muitas vezes o homem só é avaliado com espermograma, né? E muitas Exatamente. vezes o espermograma não é o suficiente para entender se esse homem tem ou não tem um bom potencial de gravidez. Então, essa exposição maior da mulher à investigação da infertilidade traz uma ideia de que os maiores problemas de infertilidade conjugal estão com a mulher. Mas não é verdade, é uma falsa sensação de que isso realmente é uma verdade. Né? Quando a gente coloca as causas de infertilidade feminina e masculina, elas são muito semelhantes. Talvez a mulher algumas coisinhas a mais, mas o homem está ali muito próximo, né, dos fatores femininos de infertilidade e também precisa ser muito bem avaliado, né, quando o casal encontra dificuldade para engravidar. E aí, lembrando, assim, aquele casal que mulheres abaixo de 35 anos, a gente pode esperar até um ano de tentativas para procurar ajuda, a não ser que já tenha algum problema conhecido, aí não faz sentido esperar um ano, ou aquelas mulheres acima de 35 anos, né? A gente não deve esperar mais do que 6 meses, porque aí a idade da mulher começa a pesar, né? A gente começa a ter uma reserva ovariana menor, e até para um tratamento de reprodução assistida, com o passar da idade, também começa a ficar mais difícil. E lembrando uma coisa que eu sempre falo, né, doutor? A gente precisa, para ter um embrião bacana,
né, dos sonhos, euploide, que chegou ali no estágio de blastocisto, a gente precisa para ter esse embrião, um sêmen e um óvulo, né. Então o sêmen, assim como o óvulo, são protagonistas para a gente ter esse embrião tão sonhado, de uma né. Isso forma aí é muito uma coisa que a gente igualitária, precisa frisar aqui. né? De uma forma muito igualitária. Apesar do empoderamento feminino, né, o óvulo não é mais poderoso que o espermatozoide. Embora, olha que interessante, óvulos jovens, de mulheres jovens, Karina, podem sim ajudar, né, na formação de embrião quando o espermatozoide tem muitas alterações. Mas óvulos jovens, que têm uma grande atividade mitocondrial, quando tem uma energia muito boa, quando tem uma qualidade celular muito boa, a gente vê isso em mulheres jovens. Então, a mulher, ela vive corrigindo os homens, né, em todas as, né, as circunstâncias da vida, e inclusive nessa parte reprodutiva. Por isso que quando a gente tem mulheres numa idade mais avançada, a gente tem mais dificuldades, inclusive em tratamentos de reprodução assistida, porque esse óvulo mais envelhecido, ele perde a capacidade de ter algumas correções nos espermatozoides que o óvulo jovem consegue corrigir. Né? Então, Perfeito. olha que interessante esse conhecimento. E sim, né, o espermatozoide ele pode ter diversas alterações, né, prejudicando a formação de um bom embrião. Vamos falar do mais temido de todos os exames masculinos, espermograma. Eu tive um probleminha aqui em casa, já falei sobre esse meu pequeno probleminha em podcast aqui, que o Pedro demorou muitos meses para realizar o espermograma, e todos os dias chega até a minha pessoa muitos casos de mulheres reclamando que os maridos estão demorando para fazer o espermograma. E vamos explicar a importância desse espermograma, né, para essa avaliação masculina. Não, exato. O espermograma ainda é o principal exame de fertilidade do homem, sem dúvida, né? Ele não é um atestado, definitivamente ele não é um atestado, ou seja, um espermograma bom, bonito, com bons parâmetros seminais, com boa concentração, com boa motilidade, que é como ele se mexe, um bom formato do espermatozoide, com uma boa morfologia, ele não é um atestado, mas ele mostra que existe uma certa qualidade nessa produção de espermatozoides. Tá? Então, ele é um exame fundamental para entender, né, inicialmente, se esse homem ele tem ele traz algum impacto já imediato, né, para essa dificuldade de gravidez que o casal esteja vivenciando ou não. Ou se eu devo, né, realmente voltar meus olhares, estar com meus olhares mais voltados para a parte feminina. Né? Então, o espermograma, ele ainda, e aí não é só qualquer espermograma, né, Karina? A gente precisa deixar isso bem claro. Né? O espermograma ele precisa ser feito em algum lugar de boa qualidade, em É. laboratórios bastante confiáveis. Né? Porque o espermograma é um exame relativamente simples de ser feito pelos laboratórios, então muitos laboratórios acabam abrindo laboratórios, né, um espaço para colher sêmen, enfim, e realizar análise seminal, mas não necessariamente são laboratórios que vão traduzir realmente o que aquele espermograma está falando de uma forma fidedigna. Né? Então, Olha, muitas vezes a gente tem laboratórios que não sabem fazer uma boa leitura, por exemplo, da morfologia do espermatozoide. A morfologia é um ponto crítico. Né? Homens com morfologia baixa, abaixo de 4%, de 4 para baixo, podem apresentar dificuldade incrível desse espermatozoide penetrar no óvulo. Aí é uma grande causa de infertilidade, a morfologia é alterada. Agora, se esse laboratório ele não faz uma boa leitura da morfologia e dá uma morfologia acima do que realmente é, né? Então isso passa batido e eu não tenho um resultado correto e uma avaliação correta desse homem, e aí não tenho como oferecer para esse casal alguma medida diferente, né? Ou um tratamento adequado de acordo com os resultados que estão sendo mostrados. Né? Então, como é importante, quando for realizar um espermograma, procurar laboratórios de ponta, de qualidade, mesmo que o espermograma seja um pouco mais caro, que o convênio não cubra aquele laboratório, mas o espermograma geralmente não é um exame tão caro, né? Mesmo sendo feito em laboratórios, né, com muita tradição, e traz realmente uma confiabilidade no resultado que faz com que o médico ele fique tranquilo em fazer a avaliação e entender para qual caminho ele tem que seguir com o casal. perfeito. E uma pergunta que também chega muito recorrente até mim.
Qual é a validade de um espermograma? Porque tem muita gente que não sabe quanto tempo vai ficar na jornada. Então, sei lá, tá 5 anos, fez um espermograma lá em 2000 sei lá, hoje a gente está em 2024, fez em 2018. Ele é válido ainda? Ele é Não, confiável ainda? não é, né? O homem ele envelhece e também pode perder a qualidade seminal, né? E não só, existem vários fatores que podem levar a um prejuízo da produção dos espermatozoides ao longo do tempo, como, por exemplo, um estilo de vida que foi modificado, o aumento de peso, né? Antes não fumava e agora começou a fumar, exagerou no álcool, né? Ficou com o uso abusivo do álcool. A gente viu muito isso na pandemia, né, Karina? Como a pandemia trouxe esses vícios de uma forma muito mais importante do que, né, a gente via antes. Quer dizer, homens que deixaram de fumar voltaram a fumar na pandemia por todo o estresse. O abuso do álcool assim foi incrível porque as pessoas ficavam em casa, não tinham o que fazer e aí se jogavam. Acho que o Brasil nunca vendeu tanto vinho e destilados, né, na pandemia para serem consumidos em casa. Né? Então, o uso abusivo de substâncias lícitas ou ilícitas podem gerar um prejuízo na qualidade. Sabe que um espermograma, até mesmo um espermograma atual, mas na vigência de uma febre, na vigência de uma infecção importante, já pode dar um espermograma alterado e aí precisa repetir o espermograma 3, 6 meses depois para entender se essa alteração ela se deve realmente a alguma infecção importante, ao estado febril importante que teve, ou se o espermograma é verdadeiro. Né? Então, o espermograma ele é altamente variável, né, do ponto de vista dos parâmetros seminais, em especial concentração, imotilidade e também a vitalidade desse espermatozoide, e precisa ser rotineiramente repetido para a gente entender, né, que se existe uma estabilidade ou não da Perfeito. produção dos espermatozoides. Ótimo esse esclarecimento e super importante. E agora vamos falar um pouquinho, Dani, sobre o exame que faz parte dessa investigação complementar desse espermograma, que é o exame de fragmentação de DNA espermático. É um complemento necessário, muitas vezes? Esse é um exame fantástico, Karina. Eu implementei ele, eu vou fazer um jabazinho aqui. Eu implementei esse exame num grande laboratório aqui de São Paulo em 2017. E hoje é um exame, Karina, para você ter uma ideia, eu não tenho como avaliar hoje a fertilidade do homem sem eu ter esse exame junto comigo. Tá? Hoje é pouco provável que eu vá solicitar um espermograma sem eu ter um exame de pesquisa de fragmentação de DNA no sêmen. Porque ele me dá um entendimento, não mais os parâmetros seminais, mas ele me dá um entendimento de qual a qualidade intrínseca desse espermatozoide. Então, eu vou dar um exemplo muito rápido, muito tranquilo para vocês. Muitas vezes eu tenho um espermograma maravilhoso, aquele espermograma que enche os olhos. Aí eu olho para o paciente, e quem que eu vejo na minha frente? Eu vejo um paciente obeso, eu vejo um paciente sedentário, eu vejo um paciente que fuma uma carteira de cigarros ou fuma um cigarro eletrônico por dia. Ele abusa do álcool. Ou seja, eu olho para esse paciente não é saudável. E aí eu faço o exame de fragmentação de DNA, e o que me dá essa fragmentação? Me dá uma alta fragmentação de DNA. O que quer dizer uma alta fragmentação de DNA? O cromossomo desse espermatozoide ele está fragmentado. Uhum. Ele não está compactado. Ele não está íntegro. Ele está quebrado. Ele está fragmentado. E é exatamente isso que interessa para o óvulo. O que o óvulo quer receber? Quer receber um presente compactado. Quer receber um presente íntegro. Ele não quer receber um presente quebrado, fragmentado, onde ele vai ter que tentar consertar um quebra-cabeça que muitas vezes o óvulo envelhecido não consegue mais consertar esse quebra-cabeça. Não consegue, não tem qualidade, não tem mais energia para isso. Talvez óvulos de algumas mulheres jovens talvez tenham, mas óvulos de mulheres acima de 34, 35 anos já começa a perder a vitalidade para isso. E aí eu tenho que entender que, opa, esse sêmen que é tão bonito no espermograma, ele é um bonito, mas ordinário. Ele não vai me levar a lugar nenhum. E aí eu preciso começar a investigar esse homem, a olhar esse homem de uma outra maneira e tentar trabalhar a base, tentar fazer com que esse homem ganhe saúde novamente, para que ele consiga ter um espermatozoide de melhor qualidade, com uma menor taxa de fragmentação.
Perfeito. Muito importante essa tua fala, porque muitas pessoas não sabem que esse exame complementar é de tão e fundamental importância, assim como o espermograma, né. Então É. foi muito bacana esse esclarecimento. Claro que muitos médicos não têm esse entendimento, não concordam, enfim, mas eu tenho uma experiência com esse exame há muitos anos, né? E é um exame que, para mim, hoje, ele realmente ele é indispensável, indispensável. Perfeito. Mito ou verdade, doutor Daniel? Testosterona e anabolizantes podem afetar na produção de espermatozoides? Totalmente verdade. Afeta, né? O uso de testosterona exógena ou de anabolizantes faz com que esse homem zere a produção, zere completamente essa produção, fiquem inférteis. E mais, Karina, o uso crônico em altas doses, por muitos ciclos ou por muito tempo de uso contínuo, pode fazer com que esse homem não consiga mais voltar a produzir espermatozoides, dependendo do potencial reprodutivo inato dele. Tá? É interessante isso. Puxa, mas a testosterona está super alta, a testosterona é o hormônio da fertilidade, é o hormônio né, da masculinidade. E sim, a testosterona é bárbara para o homem. Só que a testosterona em altas doses, ela inibe os hormônios que são liberados daqui, que fazem o testículo trabalhar. Trabalhar. Se está inibido os hormônios que fazem o testículo trabalhar, ou seja, o testículo não consegue mais trabalhar, o que acontece? Ele começa a involuir, ele começa a perder celularidade, começa a perder as células produtoras de espermatozoides pela essa involução. Essa é a grande questão. A testosterona ela é muito boa, mas a testosterona é muito boa quando é produzida pelo próprio testículo. Essa testosterona produzida pelo próprio testículo é o óleo, é o óleo do testículo para que consiga esse testículo produzir um bom número de espermatozoides. É a lubrificação deste testículo. Enquanto que o FSH, o hormônio que estimula o testículo a produzir espermatozoides, eu costumo dizer que é a gasolina. Então, a testosterona produzida pelo testículo é o óleo. O FSH é a gasolina. Então, se tem bom FSH, tem boa gasolina, a gente acha que vai ter uma boa produção de espermatozoides, vai ter óleo para lubrificar isso tudo, que nem o carro. O carro anda com gasolina e com óleo. Se tiver tudo isso, se o motor for bom, vai trabalhar bem e vai andar bastante. O testículo é igual. Vai ser potente. Ser potente. É isso aí. É isso aí. Dani, me diz uma coisa, se você fosse eu sei que é difícil, mas se você fosse falar apenas em uma palavra, qual seria a principal causa da infertilidade masculina? Ah, essa é fácil, Karina. Chama-se varicocele. É uma Hum, doença muito prevalente nos homens. E a varicocele, são varizes da bolsa testicular. Né? A gente tem varizes em vários lugares do corpo. Então, a gente tem as varizes, por exemplo, dos membros inferiores, deixa as pernas quentes, demasiadas. Né? A gente tem as varizes do plexo hemorroidário. Opa, doença hemorroidária. As hemorroidas, varizes. São varizes. E nós temos as varizes da bolsa testicular, que levam o nome de varicocele. E o que acontece? Essas veias dilatadas, elas fazem com que o testículo trabalhe numa temperatura cronicamente mais aquecida. E se esse testículo trabalha numa temperatura mais aquecida, que nem motor de carro, né, o sistema de arrefecimento tem que funcionar. Se o motor de carro começa a trabalhar numa temperatura de 100 graus para cima, vai ferver a água, o motor vai deixar de trabalhar, vai fundir o motor. O testículo trabalhando numa temperatura mais aquecida, ele não funde, porque não é um motor. Mas ele, aos poucos, vai perdendo a capacidade de produzir espermatozoides e também perde a capacidade de produzir espermatozoides com qualidade. Então, tem uma perda quantitativa e uma perda qualitativa nesse processo. E o grande problema, Karina, é que a varicocele ela ocorre exatamente na adolescência. Olha aí a campanha, a hashtag vem para o ouro, vamos falar depois. Né? Ela ocorre na adolescência, ela geralmente não traz sintomas, ela é assintomática e ela é uma doença
tempo dependente. O que significa dizer tempo dependente? Significa dizer que quanto mais tempo de varicocele, pior é para a produção de espermatozoides pelo testículo. E tem estudos já mostrando que também prejudica a produção de testosterona. Olha que interessante. Né? Não é só a produção de espermatozoides. Em homens suscetíveis, a produção de testosterona endógena pelo testículo também pode ficar afetada e diminuir essa produção. Então, a varicocele, sim, é a principal causa. Olha que números interessantes. 40% dos homens com infertilidade primária, ou seja, que nunca engravidaram suas parceiras, têm a varicocele como a principal causa. Aí, aqueles homens que já engravidaram no passado, ali, as suas parceiras, engravidar mais jovem, mas por ser uma doença tempo dependente, ele tenta engravidar de novo e não consegue, 80% desses homens têm varicocele. Então, a Interessante. varicocele é muita coisa, é muita coisa. E a gente vê Muito. isso na prática clínica, Karina. Eu vejo isso, é sensacional. Quantos casais eu tenho aqui no consultório que já tiveram um filho numa idade mais jovem, deixaram o tempo correr, aí ela já não é mais tão jovem, já tem uma idade acima de 35 anos, ele perdeu a qualidade seminal por conta de uma varicocele não diagnosticada, e aí o potencial reprodutivo dos dois diminuiu. E aí o que a gente faz? Tem que ajudá-los. Isso me lembrou a infertilidade secundária da mulher, né? Que já foi mãe jovem, que depois o óvulo ficou Também. mais velho, enfim, e aí tá com essa dificuldade e precisa de uma fertilização in vitro, né? Mais ou menos a mesma coisa, só que pro homem. Doutor, a gente falou aqui de testosterona e anabolizante, que de forma negativa afetam na produção de espermatozoides, certo? Agora a gente vai falar um pouco ao contrário. O que que ajuda na produção de mais espermatozoides? Por exemplo, o antioxidante é um fator importante para a gente também falar aqui? Existem alguns armamentos nossos, né? Nós temos um arsenal de alguns medicamentos que a gente pode fazer uso. Mas antes disso, Karina, e aí vem a grande situação que eu acho que é importante a gente situar aqui para quem está nos escutando. Não existe mágica nesse processo. O que a gente precisa entender é que a produção de espermatozoides pelo homem está muito relacionada à saúde desse homem. E as causas que levam a uma má produção. Então, o mais importante disso tudo é avaliar esse homem de uma maneira muito, muito, muito detalhada. E entender tudo aquilo que ele tem de fatores de agravo que a gente possa corrigir. Então, primeiro, trata-se clinicamente esse homem, para depois usar medicamentos ou usar até de forma concomitante, mas atacando o problema e não sobrepondo o problema ou não fazendo bypass desse problema. Então, vamos a alguns exemplos. Nós estamos falando de varicocele. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Se esse homem tem varicocele, bom, então vamos operar varicocele. Trata o que tem que ser tratado. Trata a doença de base. Porque esse sistema ele vai melhorar. Ah, mas ele já tem 35 anos, 38 anos. Eu concordo que talvez ele não melhore tanta produção. Talvez não melhore mais a produção, porque ele, né, o testículo já perdeu célula. Mas, primeiro, ele deixa de perder. Segundo, ele ganha quantidade. E tem vários trabalhos que mostram que aqueles homens que operaram a varicocele e foram para um tratamento de fertilização in vitro engravidam mais do que aqueles homens que não operaram a varicocele, não operaram e foram para o in vitro. Engravidam mais em menos tempo. Né? Por quê? Porque nós trabalhamos com um espermatozoide no laboratório com menor qualidade. E aí, esse raciocínio serve para tudo, Karina. Ele serve para aquele homem obeso, para a gente tentar perder peso, aquele homem sedentário para voltar a fazer atividade física, aquele homem que tem uma diabetes descontrolada, uma síndrome metabólica, né? Aquele homem que tem vários fatores, aquele homem que fuma, que faz uso abusivo de álcool, que usa maconha, que usa cocaína. São drogas que hoje, né, são drogas praticamente sociais, a gente vê muita gente utilizando. Né? Uma doença sexualmente transmissível que foi diagnosticada de uma forma sintomática, trata-se essa doença para a gente ter um espermatozoide melhor. Então, tem vários e vários e vários fatores de agravo que a gente precisa fazer um diagnóstico e, para isso, precisa estudar o homem, avaliar o homem, coisa que ainda é muito pouco feito. Né? Muitas clínicas de reprodução humana hoje deixam o homem de uma maneira secundária. Por quê? Porque visibilizam a mulher ainda como a principal personagem de um tratamento de reprodução assistida, e o que não é verdade.
né? Sem dúvida nenhuma, a mulher acaba sendo muito mais manejada, muito mais manipulada nesse tratamento, mas tem que ter um bom espermatozoide para formar um bom embrião. Você mesmo falou no início da nossa conversa, um bom óvulo, um bom espermatozoide pode formar um bom embrião. Se nós não temos um dos dois bons, talvez aí o sucesso seja um grande ponto de interrogação. Em relação à parte medicamentosa, a gente tem vários medicamentos que podem estimular a nossa própria produção de FSH, né? Existem alguns remédios que agem melhorando a produção da gasolina, né? Fazer com que o testículo, então, produza mais, porque vai ter mais gasolina, né? E tem algumas substâncias, alguns hormônios, chamado que é o próprio FSH. Nós podemos utilizar o próprio FSH para tentar melhorar, em especial, não a quantidade aí, mas a qualidade. Bom, doutor, muitas famílias tentantes me procuram, principalmente as mulheres, né, falando que os maridos, eles estão com um problema de infertilidade masculina pontual. Elas falam muito da vasectomia, que eles foram vasectomizados há um tempo atrás, e que tem dúvida se, por exemplo, pode ser revertido. Caso não queira essa reversão, se existe outra opção que elas possam pensar junto com o marido. Vamos falar um pouco, porque isso aí é uma coisa muito recorrente em grupos de tentantes. É. Assim, interessante, assim, hoje a gente vive também numa sociedade onde a gente vê cada vez mais divórcios, né? E aí a gente vê novos casamentos, novos casais, onde o homem realmente é vasectomizado, eventualmente uma idade um pouco mais avançada, né? Uma mulher um pouco mais jovem, cada vez mais a gente tem visto isso. E a gente tem dois caminhos a seguir, tá? Quando o homem ele é vasectomizado. A princípio, a gente pode ter uma ótima chance de sucesso de reversão de vasectomia até 10, no máximo 15 anos. Tá? A gente consegue ter uma alta taxa de gravidez, claro, com médicos especializados nessa cirurgia, com médicos que tenham a microcirurgia como praticamente quase uma subespecialidade dentro da urologia, que sabem manejar bem o microscópio. É uma cirurgia longa de 3 horas e meia, eventualmente 4 horas. Né? Muita gente me procura não para fazer a reversão de vasectomia, mas para fazer uma reversão de vasectomia, Karina. O paciente já foi revertido, não deu certo, e o paciente me procura, doutor, e agora? E agora a gente faz uma nova reversão, porque a sua reversão não foi feita, né, de uma maneira adequada, e aí a gente tem uma chance de sucesso. E a chance de sucesso continua sendo muito boa em mãos, né, aptas a fazer uma boa técnica cirúrgica. Então, até 10, 15 anos, a reversão é bem plausível de ser feita, com uma alta taxa de sucesso. Acima de 15 anos, as taxas começam a diminuir. Mas quando eu tenho um homem vasectomizado, Karina, eu olho a mulher. Porque é a mulher que vai me dar a conduta. Por que eu digo isso? Porque se a mulher é relativamente jovem, ainda tem menos de 40 anos, se a mulher tem tubas perfeitas, as trompas uterinas, né, um bom funcionamento, uma reserva ovariana legal, vamos reverter esse cara, vamos reverter esse homem. Vamos fazer com que o casal tenha uma chance de uma gravidez natural. Mesmo que o sêmen não fique tão perfeito assim, existe uma chance boa de gravidez se a parte feminina mostra um bom potencial de gravidez. Agora, se eu vejo tubas obstruídas, uma hidrossalpinge, um ovário com uma reserva ovariana muito baixa, né, doenças como uma endometriose, prejudicando a funcionalidade tubária, um ovário policístico muito grave, onde a mulher não consegue ovular. Bom, então quem sabe aí, em vez de ir para uma reversão, vou para uma técnica de reprodução assistida. E aí, em vez de eu reverter a vasectomia, eu vou aspirar os espermatozoides do epidídimo para trabalhar com os óvulos numa técnica de fertilização in vitro. E aqueles espermatozoides que não foram utilizados, a gente congela. Caso a gravidez não ocorra, é preciso fazer um novo tratamento de estímulo ovariano para uma nova FIV, esse homem ele já tem espermatozoides, né, congelados para novas tentativas. Então, retomando, quando eu tenho um homem vasectomizado, se ele tem menos de 15 anos de vasectomia, eu olho para a esposa. É a esposa que vai me dar a conduta.
Claro que também tem livre-arbítrio do casal, depois de, né, de entender todo o seu potencial de reprodução, querer escolher para um ou para outro caminho, mas ele tem que estar ciente das chances que os caminhos estão dando. Eu acho que é isso. Eu acho que as chances vêm muito de uma boa conversa e da transparência e das possibilidades, né, de desenhar alguns cenários. E por isso entra a individualização, né, doutor? Com certeza. Tal. Essa palavra é meio moda, né? Individualização, mas ela é importante, Karina. Aquele médico que não individualizar o seu casal, né, não entender bem o casal, o potencial reprodutivo de cada casal que tem nas mãos, ele vai fazer como um tratamento, como receita de bolo. E a receita de bolo não funciona para casais que têm diferenças importantes. Né? A receita de bolo funciona para bolo, mas não funciona para seres humanos. Eu sempre falo, né? A minha receitinha do nosso bolo, meu e do Pedro, foi por óvulos doados. Então, cada um tem a sua história, né? Exato. Então, não dá para generalizar essa receita aí. Bom, agora chegou um momento de falarmos sobre outro assunto muito falado nos grupos de tentantes, que é a azospermia, né? É a ausência total de espermatozoides que leva muitos casais a ter que adquirir uma amostra seminal, né, para que esse sonho seja trazido para a realidade deles. Então, nós temos aí uma azospermia obstrutiva e não obstrutiva. A gente quer falar com você sobre essas diferenças para o pessoal entender melhor, né? A carinazospermia ela é um capítulo à parte dentro da infertilidade masculina, sem sombra de dúvidas, né? Porque ela realmente traz um impacto muito grande nesse diagnóstico, né? Com um casal, né? Muitos casais têm grandes dificuldades com esse diagnóstico, assim como a mulher quando tem uma insuficiência ovariana numa idade jovem, enfim, o impacto ele é muito grande, né? E para a parte masculina, para a masculinidade, né, para o homem saber que ele não ejacula espermatozoides, muitas vezes é muito difícil, né? E precisa de uma terapia, precisa de ajuda psicológica, precisa de muita conversa para ele entender bem o que está acontecendo. E se a gente for olhar assim da parte epidemiológica, sabia, Karina, 1% dos homens no mundo inteiro são azospérmicos. E aqueles casais que estão buscando ajuda porque estão com infertilidade, 15% desses homens vão ter azospermia. Então, a azospermia é muito presente. Ela é muito presente, né, na vida de um infertileuta, de um médico, né, especializado em reprodução humana. E muito presente na minha vida. Né? Você sabe que eu atuo tanto com uma mulher quanto com um homem. Né? Eu sou um urologista, mas eu sou, como alguns outros médicos, poucos médicos, eu diria, aqui no Brasil, a gente consegue atuar tanto com a parte masculina quanto com a parte feminina com a mesma qualidade. O homem azospérmico, ele tem essa divisão entre a azospermia obstrutiva e não obstrutiva. A obstrutiva ela é tranquila. Por quê? Porque o nome já fala, existe uma obstrução. Não, se tem obstrução, é porque tem produção. Se tem produção, nós vamos encontrar espermatozoides. Nós vamos buscar e nós vamos trabalhar com fertilização in vitro. A própria vasectomia é uma azospermia obstrutiva, que a gente acabou de falar da vasectomia, e a gente pode reverter e deixar de ser azospérmico obstrutivo. Ou não, busca simplesmente os espermatozoides e utiliza no óvulo. E ok, tá tudo certo, a gente faz o famoso bypass. Né? Uma outra causa de fibrose de azospermia obstrutiva é a fibrose cística, onde o homem não tem os canais, não tem os deferentes, que é o canalzinho por onde o espermatozoide ele sai, né, do testículo. Se não tem um canal, como é que ele vai sair do testículo? Então, ele não saindo do testículo, tem que ir lá buscar, né, ali no epidídimo, onde ele fica guardadinho, e aí a gente consegue a gravidez. Esses casos são maravilhosos, a gente tem um desfecho reprodutivo maravilhoso na grande maioria dos casos. Tá? Existem outras síndromes de Zinner, outras doenças que também geram uma azospermia obstrutiva. O drama ele reside na azospermia não obstrutiva. Esse é um drama, porque a gente não consegue ver espermatozoides no ejaculado, no espermograma, mas eventualmente ele tem algum grau de produção, ou alguma produção dentro do testículo. E aí nós temos que achar esses espermatozoides dentro do testículo. Só que muitas vezes é como achar uma agulha num palheiro. É um desafio. Né? E aí, claro, que nós temos várias abordagens com esse homem antes de partir uma biópsia testicular, ou melhor falando, uma microdissecção testicular, que é uma biópsia ampla desse testículo, onde eu busco através por meio de um microscópio,
eu busco a visão de túbulos sebiníferos, onde estão dentro os espermatozoides, eu busco aqueles túbulos sebiníferos mais dilatados, mais ectasiados, onde eu posso encontrar espermatozoides no laboratório. O embriologista ele vai me dizendo se eu encontrei ou não encontrei naquela área que eu vou buscando, né, em relação aos túbulos seminíferos. Então, é algo que gera muita ansiedade. E, em geral, os pacientes com azoospermia não obstrutiva, as chances de ter um bebê em casa, de ter um tratamento bem sucedido, não são maiores do que 30%. Bom, As mas chances são baixas. graças a Deus, nós temos a medicina reprodutiva avançada, evoluída, e nós temos também outras opções de gerar amor, como eu chamo os tratamentos, Exato. né? Isso é muito importante, sabe, cara? A gente desmistificar um pouco isso, né? E colocar realmente as coisas numa transparência muito grande. Porque a reprodução humana, muitas vezes, ela não vai conseguir, com os próprios gametas, formar um embrião que vai gerar uma gravidez. A gente tem ainda essas limitações. E aí vem os gametas doados, né? E a gente tem essa possibilidade de trabalhar com gametas doados e ajudar centenas de famílias, E né? aí Pelo entra o amor, amor além do DNA. é isso. É isso. Eu sou Como uma suspeita. adoção. Você é suspeita, Karina, né? Você tem o Henrico, uma, assim, é uma alegria assim que os casais transbordam, né? Transbordam de alegria. Tem a adoção também, que também é uma opção. Também é uma opção uma adoção de uma criança, né? Então tem outras maneiras da gente reverter esse processo. Basta o casal aceitar, querer outras maneiras de tratamento. E aí entra a informação, e por isso nós estamos aqui, porque informação é um divisor de águas. Tu, no Né? momento que tu entende, esclarece as tuas dúvidas, né? Você vai tomar decisões mais assertivas. Então, para isso, nós temos o Dr. Talks para trazer informação de qualidade para vocês, com os especialistas renomados que todos os dias trabalham para trazer esse sonho para a realidade de vocês que estão nos escutando. Bom, vamos fazer um grande finale falando um pouco do Vem pro Uro. É. Voltando ali na informação, sabe, cá? Eu tenho uma frase assim que eu gosto muito de usar. Informar é empoderar, é empoderamento. Se você tem informação, você fica empoderado para tomar as decisões que faz sentido para a sua vida, né? E eu acho que isso é muito importante. Informação é tudo. Karina, você falou no hashtag Vem Pro Uro, uma campanha maravilhosa, deliciosa de ser feita. Eu sou autor dessa campanha, sou idealizador dessa campanha, a gente fez ela em 2018, junto à Sociedade Brasileira de Urologia, que logo encampou essa campanha, logo de cara, adorou a ideia, e hoje a gente está indo para a sétima edição da campanha, sempre falando sobre algum assunto, né, importante, ligado à saúde do homem, à saúde urológica do homem, mas, de uma certa forma, o que a gente quer com essa campanha é equiparar os cuidados da saúde do homem, né, ou do menino adolescente, aos cuidados que a menina tem com o ginecologista nessa mesma idade. A mulher ela tem um marco muito grande, que é a menstruação. Então a mulher menstrua e os pais culturalmente já levam essa menina ao ginecologista para falar sobre sexualidade, transformações do corpo, para falar sobre ciclo menstrual, pílulas contraceptivas, uso do preservativo, cuidado com as relações sexuais. Tem tanta coisa que o ginecologista faz com a mulher nessa fase da vida. E quando a gente olha o menino adolescente da mesma idade, onde é que ele está? Lugar nenhum. Não vai para lugar algum. É inadmissível isso. E aí, quando a gente vê a longo prazo, nós vemos mulheres no Brasil vivendo, em média, 7 anos a mais que os homens. Será uma sorte isso? Eu não acho que seja sorte as mulheres viverem 7 anos a mais que a população masculina. Eu acho que aí tem um grande cuidado que as mulheres têm com a sua saúde desde o início, desde a fase, desde a puberdade, desde o início da adolescência. E é isso que a gente quer, né, colocar também para a vida desses meninos de 12, 13, 14, 15 anos, né, que estão em plena transformação, né, com a testosterona aumentando, com os volumes testiculares aumentando, com a produção de espermatozoides. É uma idade onde os meninos se colocam em diversas situações de risco, né? E aí é importante a gente falar de promoção de saúde,
de vacinas, do uso do preservativo, né, do cuidado, né, em não usar as drogas, ficar longe de cigarro, ficar longe do álcool, né, ficar longe da maconha, né, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, não seja uma alimentação pobre nos ultraprocessados e rica, né, em saladas, verduras, legumes, proteínas, né, carboidratos de qualidade. Então, a gente precisa passar essa informação. De novo, informação e empoderamento. Se a gente não passa essa informação, como é que os adolescentes vão saber? Bom, como é que a gente vai saber se o adolescente tem varicocele, se a gente não tem esse adolescente no nosso consultório? Né? Então, a gente precisa ter esses meninos do consultório. Não é só o urologista, é o clínico geral, é o uro, né? É o médico da família, é o médico da medicina comunitária, que precisa avaliar esses adolescentes, só que esses adolescentes não aparecem porque não tem a cultura, os pais parecem que esquecem que os meninos também precisam, né, de promoção de saúde, de prevenção de doenças, de uma avaliação, né, de um médico, e tirar as dúvidas. Né? A puberdade ela é riquíssima em dúvidas. Né? Os meninos e as meninas ficam loucos para saber mais da sua própria saúde, e muitas vezes não tem com quem conversar, mas pode fazer um relacionamento muito bacana, né, muito estreito, né, com muita confiança, né, com o médico. O médico está aí para isso. E a campanha hashtag Vem Pro Uro vem exatamente para isso, para a gente mudar esse cenário e para que a gente tenha adultos maduros, né, com mais saúde, né, com menos infertilidade, né, porque a gente vai estar detectando doenças e promovendo saúde desde cedo. Perfeito, perfeito. É isso aí. Vem pro Uro, começa em setembro, a 7ª edição. Dani, muito obrigada pela tua contribuição. Sempre maravilhoso conversar com você, tirar essas dúvidas, né? Levar informação de qualidade para dentro da casa das pessoas, para que a gente possa realmente ajudar a encurtar caminhos. Um beijo bem grande, obrigada pela nossa apoiadora Merck, por estarmos juntos aqui, fazendo esse episódio número 3, no mês de agosto, sobre jornada masculina. Valeu, Dani. Beijo, Karina. Super obrigado pela oportunidade de mais uma vez. É sempre um prazer estar com vocês. Sempre um prazer estar conversando sobre reprodução humana, sobre fertilidade, sobre infertilidade, sobre a saúde do homem.